assim, ó, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Oh glória, aplauda, glorifique, exalte esse Deus maravilhoso, aleluia, oh glória. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Estão prontos para o que Deus vai fazer hoje? Glória a Deus. Então abra a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, porque essa é a palavra que Deus agora vai revelar ao meu e ao seu coração para trazer os seus propósitos manifestos na minha e na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Segunda Coríntios 5,17, assim diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Coloca a mão no coração agora e em oração, diga a liberdade que você dá para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu nos entrega agora a Tua palavra. E ela tem os seus propósitos a serem estabelecidos em cada uma de nossas vidas, de acordo com a Tua vontade, porquanto Tu conheces os nossos corações. E aquilo que Tu sabes que é necessário suprir, transformar, abençoar, mudar na nossa vida, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Então, mediante a liberdade que agora damos, que assim o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. E eu me entrego a Ti, Espírito Santo, para que seja Tu a falar através de mim, mediante esta liberdade. E se manifestar mediante os Teus propósitos, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, esse versículo fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diz então que se eu estou em Cristo, eu me torno uma nova pessoa. Por que diz nova pessoa, nova criatura, novo ser? Porque eu deixo de ser quem eu era para me tornar quem Cristo tem poder de gerar na minha vida. Ou seja, diz ali que se eu estou em Cristo, eu me torno, me transformo em uma nova pessoa. Não é a mesma pessoa renovada, mas é uma pessoa diferente no mesmo ser. Pastor, como isso é possível? Porque o versículo completa dizendo que as coisas velhas passam. Ou seja, tudo aquilo que era estruturado na minha vida, que foi moldado na minha vida, que foi construído na minha vida, de acordo com os modelos que eu segui. Pastor, como assim modelos? Irmãos, nós somos transformados, gerados mediante modelos. Modelo da nossa família, modelo do casamento do nosso pai, da nossa mãe, modelo onde a gente foi inserido socialmente. Tudo são modelos. E esses modelos constroem uma maneira de nós pensarmos, de agirmos, e mediante esta construção, nós nos tornamos um determinado ser, com ideias, com conceitos, com preconceitos, com uma cultura, e carregando as tradições desses modelos. Concordam comigo? Mas a proposta é que todas essas coisas velhas
sejam desconstruídas na nossa vida. Porque a outra parte diz que mediante essas coisas velhas que ficam para trás, eis que tudo se faz novo. Então isso significa que eu preciso de novos modelos. Amém? Então, a proposta de Cristo é nós deixarmos de ser quem o mundo construiu para sermos quem Ele tem poder de construir. Por isso diz, aquele que está em Cristo. Pastor, como assim estar em Cristo? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e somente através de mim é possível chegar ao Pai. Amém? Então, para mim estar em Cristo, eu preciso seguir o caminho que Jesus segue. Por isso ele disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É o caminho que Jesus traça. Ele diz que Ele é a verdade. Então, para mim estar em Cristo, eu tenho que conhecer esta verdade, este Evangelho. Por isso diz na palavra, se conhecerdes a Cristo, como diz as Escrituras, não é como o mundo diz, não é como as religiões dizem, não é como os homens criaram conceitos, mas é como a palavra revela Jesus. Como a palavra. Se conhecerdes a Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do vosso interior. E ele diz que ele é a vida, porque só nele há uma vida e vida abundante. Só nele há uma vida com proposta de eternidade. Só nele há o fôlego, a essência. Só nele a nossa existência é satisfeita. Caminho, verdade e a vida. Se essas três coisas eu construir no meu ser, eu tenho acesso a Deus. E é por isso que lá em João 1,12 diz, mas a todos quantos nele creram, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, mediante o poder que Cristo libera, estando nós nele, nós nos tornamos filhos. E isso é uma nova composição, uma nova estrutura no nosso ser. Mas pastor, como fazer essa mudança, essa transformação? Esse versículo, ele nos traz uma reflexão muito forte, dentro de uma questão, quando Jesus inicia o ministério, e ele inicia com uma frase forte, poderosa e desafiadora. Que frase é essa, pastor? Abra comigo lá em Mateus capítulo 4, no verso de número 17. Mateus 4, 17. Diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que é um desafio? Porque Jesus traz uma nova realidade para aquele que nele crê. Fazer parte, ser integrante do reino dos céus. E ele diz que esse processo é mediante o arrependimento. Se nós pegarmos esse mesmo versículo no original em hebraico, a palavra que está lá não é arrependimento. Não, pastor, não.
A palavra no original grego é metanoien. Convergência, conversão, mudança. O que é metanoia? Metanoia é uma transliteração da palavra grega metanoien. Representa uma mudança na forma de pensar e, consequentemente, na forma de agir. Ou seja, metanoia expressa uma transformação de atitude causada pela mudança em nossa forma de pensar. Pastor, mas então por que usaram a palavra arrependimento? Porque arrependimento foi a única palavra na língua portuguesa que se aproxima de um impacto gerador de uma transformação de atitude. Como assim? Irmãos, o arrependimento tem a ver com a consciência da verdade. Se eu tenho consciência e entendimento da verdade, cada vez que eu erro o alvo, que eu faço algo contrário, que eu desobedeço, por eu ter consciência e entendimento que aquilo não agrada a Deus, eu tenho uma profunda tristeza por entender que eu entristeci a presença de Deus dentro de mim, tendo aquela atitude que pode se definir por um ato falho ou por um pecado. E aí essa profunda tristeza me faz entrar num momento de constrição, onde essa dor profunda gera então uma mudança, onde eu decido não mais fazer. Ô pastor, como assim? Vou dar um exemplo bem simplesinho. Olha para mim aqui. Meu pai, quando ele me comprou a primeira bicicleta, ele me deu uma bicicleta, aquela antiga, que tinha 3 marchas assim, a tal da BMX, nem existe mais, né? Era uma bicicleta que tinha 3 marchas assim, hoje em dia é de 21, 24, né? Tem bicicleta aí, não sei nem quantas marchas tem mais aí, né? Mas naquela época uma bicicleta de 3 marchas era top de linha, era quase uma BMW, certo? E aí ele me disse assim, namoro, essa bicicleta anda muito. E ele sabia que o meu negócio era aventura. E ele me disse assim, nunca aperta com força o freio da frente. Primeiro aperta o de trás, depois o da frente. E ele ainda perguntou, tu entendeu? E o meu pai, ele tinha uma paciência. Aí ele explicou de várias maneiras diferentes. Ele disse, meu filho, aqui ó, olha aqui ó. Aí ele pegou a bicicleta e fez assim, olha aqui meu filho, se tu vir e pegar, ó, ela faz assim, tu entendeu meu filho? Aí, irmãos, na hora da aventura, estou eu lascando aqui, e dele marcha, daqui um pouco, eu vou cruzar uma avenida, e eu olho e vem vindo um carro, o que vocês acham que eu fiz? Consegui uma cicatriz na sobrancelha, uma esfolada no nariz, os cotovelos ficaram maravilhosos. Cheguei em casa com aquela cara, e o meu pai olhou, tu apertou o freio da frente. Pensa num cara arrependido, irmãos. Pensa na dor do negócio. E naquela época, vocês sabem qual é o produto que a minha mãe usou? Quem lembra do mertiolate? Isso é até um crime. Hã? Pergunta se alguma outra vez na minha vida eu apertei o freio da frente. O que eu quero dizer com isso? Irmão, quando você tem um ato falho, quando você peca e arca com as consequências, você se arrepende de ter feito aquilo. Você sofre por ter feito aquilo. Te dá uma tristeza por ter feito aquilo. E você não repete. Entenderam?
Isso é um processo de transformação mediante uma tristeza profunda por ter feito algo errado que você tinha consciência que não deveria fazer. Mas quando Jesus fala de nós nos tornarmos nova pessoa, nova criatura, ele vai além do que a proposta da palavra arrependimento. Ele vai na metanoia. Metanoia. Por quê? Porque a metanoia é algo muito mais profundo, muito mais intenso, e um trabalhar muito mais aguçado. Por quê? Porque muda a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de agir. Ela traz consigo uma nova atitude, novos procedimentos causados por essa mudança na forma de pensar. Por isso, irmãos, eu preciso estar em Cristo para ser essa nova criatura. Eu preciso aprender esta verdade. E aprendendo esta verdade, eu vou aprender a caminhar por onde Jesus caminha. Eu vou aprender a agir como Jesus agiria. Eu vou aprender a fazer as coisas como Jesus faria. Eu vou seguir literalmente o mestre. Aonde ele pisa, eu piso. Se ele vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele para, eu paro. Isso é seguir o mestre. E a palavra de Deus é que me dá essa condução. Porque ela me dirige, ela me guia, ela é o meu norte. E quanto mais eu me aprofundo nessa verdade, maior é a minha transformação. E quando, irmãos, eu tenho essa transformação, eu passo a ter novas experiências. E aí é novas, ou seja, é novidade. É algo que eu nunca experimentei. Ou seja, é algo que eu estou absorvendo. E mediante o que eu absorvo dessa verdade, se promove uma fonte geradora de coisas novas na minha vida. Isso inclui as ações, o pensamento e a forma de interagir com Deus. Essa é a proposta de Jesus, para nós entrarmos e usufruirmos do reino. Porque primeiro, diz ali, se alguém está em Cristo, primeiro eu tenho que estar em Cristo. E para mim estar em Cristo, eu tenho que passar por essa transformação, deixando para trás todas as coisas velhas e absorvendo as novas. Eu, quando entrei no meu casamento, eu tinha o modelo que eu vi no meu pai, que eu vi no meu ambiente familiar. Mas tinha um diferencial do modelo de Deus. E quando eu apliquei o modelo de Deus no meu casamento, é só lua de mel, né, amorzinho? Beijinho. Por quê, irmãos? Porque quando eu aplico as coisas de Deus, quando eu obedeço as coisas de Deus, quando eu pratico as coisas de Deus, eu usufruo do melhor de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. Ou seja, é uma dimensão muito maior de satisfação. E é isso que Jesus quer que a gente viva. É isso que Ele quer que a gente usufrua. É isso que Ele quer que faça parte da nossa vida dia a dia. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos parar de ter aflições, que nós vamos parar de ter problema, que nós vamos parar de ter situação difícil. Não, Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Ô pastor, mas se a gente vai continuar tendo aflição, que diferença tem? Muito simples. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, pode vir a aflição, pode vir o problema, pode vir a situação difícil, pode vir a circunstância adversa, mas em Cristo eu já tenho a solução. Agora os outros passam pelos mesmos problemas, mas pelo fato de não ter Cristo, porque ainda não chegaram a essa dimensão de transformação, pelo conhecimento dessa verdade, e eles nunca sabem
onde vão parar, onde vão chegar e de que forma vão chegar. Mas nós, porque estamos em Cristo, já sabemos. Olha aqui, irmãos. A Bíblia fala da lepra. Já ouviram falar da lepra? E a lepra na Bíblia, ela tem várias simbologias. Mas eu queria falar uma com vocês. Se vocês abrirem lá em Levítico, no capítulo 13, abra lá comigo. Levítico 13, o verso 46. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, bem no início aí no Antigo Testamento. Diz ali no 13:46. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Parte B do versículo. Habitará só. Sua habitação será fora do arraial. O que isso tem a ver, pastor? Olha para mim aqui. A lepra é um problema na pele, mas que atinge os nervos. E por ela atingir os nervos, a pessoa perde a sensibilidade. E por perder a sensibilidade, ela fica suscetível a danos, a prejuízos. Porque pode até botar o braço, se o braço está com lepra, pode botar o braço no fogo, a pessoa não sente nada. Se ela enfiar uma agulha, não sente nada. Ela se torna uma pessoa insensível. Eu vou aqui fazer uma simbologia em cima da lepra. Por se tornar insensível, está escrito ali que ela vai habitar só, vai habitar fora do arraial. Ou seja, pelo fato dela adquirir uma insensibilidade, ela se distancia da esposa, do esposo, se distancia da família, se distancia da sociedade, se distancia, sai fora. A insensibilidade rompe os laços, rompe os relacionamentos, rompe a comunhão. A insensibilidade faz a pessoa não ter uma identificação do problema em si. E ela acaba sendo excluída, acaba sendo rejeitada, acaba sendo colocada fora. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Irmãos, a partir do momento que a gente é insensível às coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque a gente não quer sofrer, nós não vamos ter transformação. A partir do momento que eu sou insensível ao que está acontecendo dentro do meu casamento, eu vou estar rompendo, criando dano, prejuízo. A partir do momento em que eu não tenho sensibilidade para ver o que está acontecendo no meu filho, na minha filha, porque eu não quero acreditar, porque eu não aceito, seja o que for, eu quero me isentar, não quero sentir a dor daquilo ali, eu estou causando dano, prejuízo, rompimento, separação. Eu estou promovendo destruição, deterioração. E hoje, irmãos, é incrível como as pessoas estão insensíveis. As pessoas não querem enfrentar o sofrimento.
Ô pastor, mas sofrimento é ruim. Não, irmão, sofrimento é bom, porque o sofrimento nos desafia a mudança, nos desafia a transformação, desafia a nossa fé, para nós buscarmos em Deus, mediante aquilo que cremos, que Ele é suficientemente poderoso para realizar na nossa vida, e nós nos colocarmos nessa fé para alcançar essa vitória. O sofrimento produz transformação, produz qualidade de vida. Como assim, pastor? Ô irmãos, enquanto eu fui insensível no meu casamento, só houve dano, prejuízo, separação, problema, angústia e frustração. Mas a partir do momento que eu me coloquei na situação, que eu resolvi sofrer o processo da transformação, eu comecei a experimentar a frutificação e os benefícios que a obra de Cristo promove. Porque eu comecei a aplicar a palavra, comecei a conhecer qual era o referencial, o perfil de marido que Deus revela na palavra. Ainda é um desafio, irmãos, mas eu já estou bem melhor, né, amorzinho? A gente vai melhorando, irmãos. Eu sofri muito na área financeira. Por quê? Porque eu fiz coisas que não deveria fazer. Por quê? Porque eu não tinha entendimento, eu não tinha compreensão, eu não tinha experiência. Mas o sofrimento me fez aprender. Porque a palavra revela. Não fica de fiador, cabeção. Tu não é instituição bancária para dar crédito para os outros. Só empresta aquilo que te sobra, para que tu tenha paz no teu coração. Está tudo na palavra, irmãos. Agora as pessoas não querem enfrentar o sofrimento da coisa. As pessoas não querem. Estão se tornando insensíveis. E por se tornarem insensíveis aos problemas que muitas vezes estão bem diante do seu nariz, estão destruindo seu casamento, estão destruindo o seu lar, estão destruindo a sua vida financeira, estão afetando a sua vida dentro do ambiente de trabalho. E por não querer enfrentar a situação, passar pelo processo de mudança, passar pelo que é necessário para aprender, para crescer, estão se deteriorando. O desafio é nós sermos sensíveis ao que a palavra diz. E a palavra, irmãos, ela sempre vai nos confrontar. Porque nós temos uma natureza humana, uma natureza que é falha, uma natureza que tem os seus limites, que tem as suas imperfeições, que tem as suas impotências. Mas a proposta, Cristo diz: se estiverdes em mim, eu posso fazer tudo novo. E para mim estar em Cristo, Ele tem que ser o meu caminho, a minha verdade, a minha vida e a minha comunhão com o Pai. É isso que eu tenho que aprender, irmãos. E isso é tão impactante, porque quando eu me torno sensível ao que a palavra revela, ao que a palavra me confronta, ao que a palavra gera em mim de arrependimento, porque quando eu conheço a verdade, irmãos, é impossível eu não ser impactado por uma dor diante da revelação dos meus erros, que me distanciam de Deus. Meus erros que me distanciam de Deus. O arrependimento é esse sofrimento que gera transformação. Porque ele me desafia a mudar. Ele me desafia a fazer diferente. Ele me desafia a eu apertar primeiro o freio de trás, para depois usar o da frente. Amém, irmãos? Estão entendendo? Se eu aceito os desafios dessa transformação, primeira coisa que acontece, eu passo a ter uma percepção pessoal do amor de Deus de forma
inquestionável. É impossível ter convicção de que eu estou em Cristo e Cristo está em mim e eu não ter certeza da minha salvação. Eu não ter certeza do amor de Deus. É impossível, irmãos. Por quê? Porque essa sensibilidade da abertura, da entrega, da rendição do processo de transformação, dessa metanoia na minha mente, me leva a isso. E ela me leva a mais. Ela me dá a certeza que se eu estiver agindo de forma contrária à palavra, significa que eu estou distante de Deus. E isso tem que causar dor e constrangimento. Mas ela também me leva a ter convicção de que eu estou ligado a Deus e que por estar ligado a Ele, eu tenho uma vida verdadeira. Eu conheço o propósito de Deus para a minha vida, ele é descortinado. Eu passo a entender os planos dele. E aí, conhecendo os planos dele, eu descubro que os dele são melhores que os meus. Eu passo a ter convicção de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu passo a ter a prioridade no meu coração de querer agradá-lo. O meu entendimento sobre os valores éticos e morais são corrigidos. E o foco e as prioridades deixam de ser centrados em mim, em desejos egoístas, passando para priorizar Deus no meu coração. Isso é um processo de metanoia. Abram lá comigo Romanos 12. O que tudo isso significa? Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que diz aqui a palavra é um desafio. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela vai contra toda a estrutura religiosa da época. Por quê? Porque na época era necessário levar animais para o sacrifício. Era necessário um ritual, onde se fazia uma liturgia através de procedimentos, de atitudes pré-definidas, pré-estabelecidas. Mas não havia uma interação. E agora a palavra diz: não leva nada, entrega a si mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, a minha vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a minha vida, é a minha entrega, é o meu sacrifício, é a minha rendição, é a minha submissão a esse processo que a palavra de Deus revela ao meu coração e me desafia a tomar novas atitudes, a pensar de maneira diferente, a agir de maneira diferente, a realizar as coisas de uma forma diferente. Aonde Deus seja glorificado, aonde as questões éticas e morais estejam centradas nele, nos princípios de Deus. As coisas velhas têm que ficar para trás, irmãos. É isso que tem que trabalhar na nossa mente, a verdade, a palavra. É ela o norte para a nossa vida espiritual. E só seguindo por esse norte, eu vou chegar
no lugar que Jesus foi preparar para mim. Porque é esse o caminho. Porque é esse o caminho. E quando a palavra diz que é nós que temos que nos entregar em sacrifício vivo, santo e agradável, ela também faz um anexo, um adendo, dizendo como uma coisa conjunta: e não vos amoldeis, não vos estrutureis mais como o mundo queria vos moldar, vos limitar, vos dar uma forma de acordo com os seus modelos. Não aceita mais isso, mas transforma a tua mente com um novo entendimento, promovido pela verdade que Cristo revela. Porque aí sim vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque aí, irmãos, nós estamos no reino. Nós usufruímos do reino. Nós somos inseridos no reino e passamos a colher dos frutos de justiça do reino. Somos provisionados pelo reino. Somos abençoados pelo reino. Somos fortalecidos pelo reino. Porque o reino de Deus, irmãos, é gozo, paz e alegria no Espírito. Ou seja, traz todas as coisas que promovem satisfação para uma vida plena. E se eu assim o faço, irmãos, se eu aceito essa metanoia, esse processo pelo qual as atitudes passam a alinhar-se, a se alinhar com a vontade de Deus, eu tenho dentro de mim a certeza de que eu devo me submeter à vontade dele, passar a lutar para que a carne se submeta ao Espírito, passar a desejar a santidade e a consagração, entender que os planos de Deus são maiores que os meus, entender que os seus caminhos são melhores que os meus, perceber a necessidade de se alimentar da sua palavra e perceber a necessidade de se alimentar da sua presença. Se a gente tiver tudo isso presente, irmãos, aí verdadeiramente nós estamos em Cristo. Aí verdadeiramente nós estamos em Cristo. Ah, pastor, isso é loucura. Não é loucura, irmãos. Isso é o Evangelho. Deus faz as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ele confronta a sabedoria do mundo com a sabedoria dele, que excede todo entendimento, mostrando que quem está nele, ele está presente, e por ele estar presente, o reino está manifesto, e pelo fato do reino estar manifesto, nós temos a satisfação plena em todas as áreas da nossa vida, porque mediante a fé, tudo é possível ao que crê. Essa é a verdade de Deus, irmãos. Essa é a verdade. E às vezes a gente fica querendo colocar coisas, isso não é fácil, isso é difícil. O primeiro confronto irmãos, e aí eu posso falar de mim, eu era um cara extremamente cético, eu era um cético de carteirinha, não porque alguém me ensinou a ser ateu, mas porque todas as minhas experiências em religiões foram frustrantes, decepcionantes. Todas as experiências que eu tive com religiões me saquearam os bolsos, porque tudo tinha que pagar, tudo tinha que pagar, tudo tinha que pagar. Todas as religiões querem alguma coisa. Ah, mas pastor, o reino de Deus também. Mas o preço é baixinho,
Porque Deus quer só o nosso coração. Só o nosso coração. Só isso que Ele quer. Um coração rendido, entregue, contrito. Um coração sedento, de sede da água do Espírito. Um coração faminto da presença, da palavra de Deus. É só o que Ele quer. Para que a gente passe a experimentar coisas boas, aprazíveis, maravilhosas, que vão satisfazer o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito de uma maneira plena. Porque se eu estou nele e Ele está em mim, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E quando eu entendo que eu tenho tudo, eu sei que nada do que eu tenho é meu, tudo é dele, mas Ele me dá o privilégio de eu usufruir de tudo. Ele me dá o privilégio de usufruir de tudo. Sabe, irmãos, eu vou citar só 2 exemplos da Bíblia aqui. Alguém aqui lembra da viúva de Sarepta? Alguém conhece essa senhora? Vocês estão lendo pouco a Bíblia, hein, irmãos? Eu me lembro que quando eu me converti, logo no início, eu sentava no culto, e aí o pastor começava a falar de Davi, e eu ficava pensando, mas quem é esse cara? E eu ouvi o pastor falava de Davi como se fosse íntimo dele, né? Como se fosse ali tete a tete. E eu ficava olhando, mas como é que pode? Quem é esse Davi? Aí eu chegava em casa, eu ia na Bíblia catar, aí eu achava lá o Davi. Aí eu adorei uma vez que eu comprei uma Bíblia para as gurias, uma Bíblia de história infantil. Aí tinha todos os personagens. Aí eu li as historinhas para elas, e aí li, junto nas historinhas tinha os versículos. Aí depois eu pegava a Bíblia e eu ia descobrir quem era Abraão, quem era Davi, quem era Isaac, quem era Jacó. Aí eu fui descobrir quem era Lucas, quem era Mateus, quem era Marcos. Aí eu comecei a conhecer. Eu conheci até o Mefibosete. A viúva de Sarepta, irmãos, é aquela viúva que Elias chegou na casa dela. E ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ela tinha pegado 2 cavacos de lenha para acender o fogo, fazer um bolinho para ela e morrer ela e o filho dela. Essa era a mentalidade dela. Esse era o pensamento da viúva. Vou usar o último pouquinho de azeite, o último pouquinho de farinha, vou fazer um bolinho, vou comer eu, meu filho, e depois nós vamos esperar para morrer. Porque fazia 3 anos, irmãos, que não chovia sobre a terra. Estava uma secura daquelas. Não havia produção, não havia colheita, não havia mantimento, não havia cereal. Estava uma pindaíba daquelas. E a mulher já estava com o pensamento de que era a última coisa que ela podia fazer, que não tinha mais solução, que era fim, que estava tudo acabado, né? Ó vida, ó desgraça, vou fazer isso aqui, eu reparto o bolinho e nós 2 vamos morrer depois de comer. Essa era a ideia dela. Esse era o pensamento dela, mas Elias chegou com um novo pensamento. Um pensamento desafiador para essa viúva. Ele disse, não, tu só tem isso, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Então muito bem, tu vai pegar esse pouquinho de azeite, esse pouquinho de farinha, e tu vai fazer um bolo para mim. Ô pastor, que sacanagem. Que profeta explorador. Essa mulher só tinha uma titica de azeite, um pinguinho de farinha. Para ela e para o filho, o cara ainda vem dizer, não lá, tu vai fazer para mim. Irmãos, esse é o desafio de Deus, mudar a nossa mentalidade. Mudar o nosso pensamento a respeito de determinadas situações da nossa vida. Mudar determinadas questões onde a gente está
querendo ser insensível, e ele vem nos desafiar para a gente acolher a palavra dele, e mediante o acolhimento da palavra dele, botar em prática e colher o resultado que procede dele. Essa viúva mudou o pensamento. Essa viúva teve uma metanoia. Ela desistiu de fazer as coisas conforme o mundo tinha trazido para ela de modelo, conforme o mundo tinha construído sua maneira de pensar, de ver as coisas, de agir naturalmente. E o profeta trouxe o sobrenatural para ela. O profeta colocou ela no sobrenatural. Ela aceitou mudar de ideia. Ela aceitou mudar o pensamento. E diz que ela foi lá e cozinhou o bolo, entregou para o profeta. Mas quando ela entregou para o profeta, irmãos, se manifestou o poder de Deus. Porque é impossível passar por um processo produzido por uma obediência à palavra, por uma prática da palavra que Deus revela ao meu e ao seu coração, e não colher os frutos de justiça que procede do reino. É impossível. Diz que essa mulher, quando entregou para o profeta, quando ela mostrou que ela mudou a sua maneira de pensar, e que mediante essa mudança de pensamento ela teve uma atitude diferente, diz que não faltou o azeite da panela, e a farinha do pote nunca cessou, enquanto houve fome sobre a terra. Enquanto todos estavam passando escassez, essa mulher tinha prosperidade, mantimento, suprimento, provisão e transbordância, porque é impossível você ter uma transformação estando em Cristo que você não colha gozo, paz, alegria, felicidade, gozo no espírito, gozo na alma. É impossível não ter uma satisfação. Essa mulher, porque teve uma mudança, ela experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De que forma essa boa, perfeita e vontade de Deus se manifestou mediante essa mudança de pensamento? Ela colheu prosperidade, provisão, e mais ainda, na casa dela, seu filho ficou doente, seu filho morreu, mas quando o poder de Deus está presente, veio cura e veio ressurreição. Porque onde Cristo está, tem vida e vida com abundância. Onde Cristo opera, tem cura, tem milagre. Onde Cristo está, tem provisão, tem prosperidade, tem recurso. Mais um exemplo, rapidinho para nós encerrar. Eu posso falar de Ana. Quem conhece a Ana? Amém. Tem umas mãozinhas aí. A Ana, mãe de Samuel. Grande profeta, juiz sobre Israel, um dos maiores sumos sacerdotes da nação, reconhecido pela palavra de Deus como um homem íntegro, justo e que teve frutos de justiça. Ana era estéril, não podia ter filhos, e diz que por 20 anos ela chorava com amargura na alma, querendo um filho para ela, querendo um filho para ela, querendo um filho para ela. Querendo honrar o seu casamento com seu esposo. Por 20 anos ela fez isso. Mas um dia ela teve um desafio para mudar a sua maneira de pensar. Um dia ela foi desafiada com uma nova proposta. Houve um quebrantamento no coração de Ana, aonde ela decidiu, mediante esse novo pensamento, parar de pedir um filho para si, um projeto egoísta, um projeto egocêntrico, um projeto focado só nela mesma. E ela decidiu então, no 21º ano da sua vida, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu quero entregar uma oferta para ti. Quero entregar um filho nas tuas mãos. Mas pastor, ela queria um filho para ela, mas esse era o pensamento do mundo. Ela decidiu
ter um filho para entregar a Deus. Ela gerou Samuel. E depois de Samuel, mais 5 filhos. Porque é impossível você ter uma transformação mediante a palavra de Deus. É impossível você ter um entendimento de um propósito de Deus e colocando em prática, não colher o que procede do reino. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É impossível. Essa mulher, irmãos, mediante essa atitude, essa mudança de pensamento, ela teve cura, uma cura emocional. Ela teve o seu sonho realizado. Ela passou a ser fértil. Ela teve honra e ela trouxe herança para o seu lar. Ela trouxe herança para o seu lar. Deus está nos convidando nessa noite para nós entrarmos nesse desafio e nós colocarmos essa palavra em ação na nossa vida, transformando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento para essa verdade, e mediante esse entendimento, pelo conhecimento da palavra, começar a colocar em prática, mediante a obediência, porque Deus quer que cada um de nós venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle, porque Ele quer manifestar o reino a mim e a você, para que a gente tenha gozo, paz e alegria no Espírito, para que estejamos satisfeitos como filho de Deus, para que a gente entenda que o sacrifício, que o sofrimento é processo de transformação, é processo de crescimento, é desafio de fé diante de Deus, para mostrar a glória que dele procede, porque Ele é um Deus fiel, justo e verdadeiro para cumprir cada uma das suas promessas. Sobre esta verdade, fique de pé agora. Eu quero que os pastores auxiliares subam aqui. E nós vamos ungir a mente de cada um. Você vai receber uma unção na sua mente. Uma unção que vai abrir a sua mente para as novidades de Deus. Uma unção que vai produzir o poder de Deus para gerar essa metanoia. Porque se você decidir hoje estar em Cristo para ser nova pessoa, nova criatura, tudo que é velho vai passar e as novidades de Deus vão começar a ser acrescentadas na sua vida, e você vai colher a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você trouxe as suas metas? Então, quando você receber a unção, você vai vir para frente e depois nós vamos orar aqui. E Deus vai liberar do seu poder. E esta unção sobre a sua vida vai abrir a sua mente para você conquistar, assim como foi conquistado pela viúva de Sarepta e por Ana. Você vai conquistar a prosperidade, a provisão, a cura física, a ressurreição dos sonhos, dos projetos. Você vai ter a cura nas suas emoções. Você vai ter a concretização dos seus sonhos. Você vai ter a fertilidade, a produtividade, a colheita. Você vai ter honra e herança na sua vida. Você crê? Então coloque a mão no seu coração enquanto o louvor está adorando. Você vai começar a abrir a sua boca e dizer para Deus qual é as suas metas e o que você se compromete nesse processo para alcançar essas metas.